e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, participou, em 25 de abril de 2024, de uma degustação do whisky Macallan, em Londres. Ao seu lado estava o empresário Daniel Vorcaro e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O encontro foi realizado no George Club, um clube privado localizado numa das áreas mais caras da capital britânica. Além de degustar o uísque, os presentes podiam fumar charutos, que foi oferecido a todos. A degustação reuniu autoridades brasileiras que estavam na cidade para o primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado de 24 a 26 de abril de 2024, com patrocínio do Banco Master. A degustação do whisky Macallan custou cerca de US$641 mil, em torno de R$3.200.000 no câmbio da época. É o que mostram documentos da organização do evento que integram o acervo encaminhado pela Polícia Federal à CPMI do INSS. Cerca de 40 pessoas participaram da degustação paga por Daniel Vorcaro. Além de Moraes e Andrei Rodrigues, as seguintes autoridades estiveram no evento: Benedito Gonçalves, ministro do STJ; Ciro Soares, advogado de Daniel Vorcaro; Dias Toffoli, ministro do STF; Hugo Mota, presidente da Câmara; Paulo Gonet, procurador-geral da República; Ricardo Lewandowski, então ministro da Justiça, além, claro, de Daniel Vorcaro. O que diz o Código de Ética do Banco Master? Um ano antes de o escândalo escancarar as conexões de Daniel Vorcaro com os três poderes, o banqueiro lançou um novo Código de Ética na companhia. No primeiro item do documento, Vorcaro pregava que a ética e a transparência são pilares fundamentais. O Código de Ética e Conduta do Banco Master foi criado pelo escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes. Ela firmou um contrato com o Master em janeiro de 2024 que previa a remuneração de R$129 milhões ao longo de 3 anos. O documento tem 34 páginas, 5 seções e dedica uma área específica ao tema corrupção. Abre aspas. Nossos colaboradores estão proibidos de ofertar, prometer ou receber quaisquer valores ou vantagens, como forma de iniciar, manter ou influenciar negócios ou operações financeiras. Fecha aspas. Guta Pini, em outro trecho, antes de ouvir você, vou trazer aqui na tela, todos os integrantes do Master ainda se comprometem a agir com ética, integridade e transparência em toda a condução dos nossos negócios. É realmente meramente ilustrativo esse código de ética, até porque veja de onde ele veio, onde ele teria supostamente vindo, que é dessa contratação milionária desse escritório, não tem nenhuma justificativa para esse valor. Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e quando desse evento em Londres, que foi em abril de 2024, a Viviane Barsi já tinha sido contratada pelo escritório. Então, veja, um evento em Londres para tratar de questões relevantes, jurídicas, um evento Brasil e Ideias, e depois essa degustação aí milionária desse uísque. O que parece mesmo é que, em verdade, esses eventos eram, na verdade, desculpas, oportunidades criadas para esses encontros escusos desses ministros e autoridades com esse banqueiro. Veja só a lista de autoridades que foi divulgado. O próprio ministro Alexandre de Moraes, o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, Dias Toffoli, Hugo Mota, e também o senhor Paulo Gonet, o Benedito Gonçalves, aquele ministro do Missão Dada, Missão Cumprida. As coisas vão ficando mais claras, a gente vai entendendo por que que o Hugo Mota não tem interesse em pautar a CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados. Quando esse assunto circula por lá, a desculpa dele é sempre que precisa observar uma ordem cronológica das CPIs. Nunca ele trouxe ao conhecimento do público esse seu relacionamento com Daniel Vorcaro, não apenas nessa degustação, mas também na casa dele, nesses diálogos que foram divulgados. Esses diálogos dão conta também de encontros lá na residência do Vorcaro com o Hugo Mota e Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e outro personagem que surge agora nesse momento, que é o senhor Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Vejam só a miséria que está inserida
essa instituição tão cara a uma república, a um Estado de Direito, que é o Ministério Público Federal. O senhor Paulo Gonet é o chefe do Ministério Público. Caberia a ele o oferecimento de denúncia nesse caso, já que as investigações tramitam aí perante o Supremo Tribunal Federal. E aí as coisas vão ficando cada vez mais claras também em relação a esse personagem. O senhor Paulo Gonet não viu nenhuma necessidade, não viu indícios para a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. Ele não viu gravidade, ele não viu urgência, não viu nada disso. Ele se manifestou pela negativa da prisão e ainda solicitou mais prazo, que se fosse o caso, ele deveria ter mais prazo para avaliar essa situação. E no fim das contas, disse que não podia endossar esse pedido da Polícia Federal. E agora surge essa revelação da presença do senhor Paulo Gonet nessa degustação milionária que foi bancada aí pelo Daniel Vorcaro, e a gente sabe muito bem de onde veio esse dinheiro. Essa fraude bancária que ele causou no nosso país, uma fraude bilionária, e mais esse personagem. Então, é um lamaçal sem limites. Essas autoridades, elas são pagas por dinheiro público. Elas teriam que ter a confiança do povo brasileiro de que elas estão ali para salvaguardar os nossos interesses, que nada mais é do que o cumprimento da Constituição Federal, o Estado de Direito, os nossos direitos fundamentais. E veja só nas mãos de quem que está esse serviço, nessas mãos sujas, e muitas vezes de vinhos e uísques caros. Vejam só onde que chegamos. Eu fico imaginando, se todo mundo começar a delatar, vai sobrar quem? Porque você precisa delatar alguém que está acima de você. Quem que vai estar acima do ministro Alexandre de Moraes, se ele quiser também fazer uma delação? Não sobrou ninguém nessa república. Parece que tem que redescobrir o Brasil. Nós estamos nesse ano crucial para o país, as eleições agora em outubro. A gente espera que o povo brasileiro esteja bem desperto para o que está acontecendo, porque, veja, até agora o Senado precisa recorrer ao Supremo Tribunal Federal para conseguir instalar a CPMI do Banco Master, mas o Supremo Tribunal Federal também com esses ministros, com esse relacionamento com esse banqueiro. Gente, não sobra nada, você não olha que caminho você pode trilhar para tirar o Brasil desse lodo. Então, a renovação do Senado, agora em outubro, com 2/3 das cadeiras, isso já é um passo que a República pode dar para tentar sanear de alguma forma as instituições, porque também tem um monte de senador envolvido aí, que também já apareceram nos diálogos. Então, Dani, realmente é um lamaçal que parece que não tem limites. Agora, Berenice Leite, a presença do ministro Dias Toffoli nesse evento patrocinado pelo dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, foi utilizada como fundamento daquele pedido de suspeição da relatoria, né, ser conduzida por Dias Toffoli. Inclusive, a gente tem essa reportagem que foi divulgada aqui no site da Revista Oeste, revistaoeste.com, dizendo que o Banco Master patrocinou, inclusive, a presença de um outro elemento ligado ao governo Lula, que é o diretor da PF. Ele também participou desse encontro lá em Londres, e esse pedido de suspeição contra o Toffoli cita a participação além do ministro, de Andrei Rodrigues nesse evento patrocinado por Daniel Vorcaro. Exato, Daniel. Esse encontro diz muito sobre tudo que vem acontecendo nos últimos anos do nosso país. Daniel Vorcaro estava cercado, e eu concordo com a Guta, porque esses eventos parece que eram criados justamente para bajular, né, essas autoridades que em algum momento serviriam para o Vorcaro para alçar um novo desejo, né? Um homem sem limites, cercado ali por 2 importantes ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que se coloca na posição do ministro que mais toma decisões monocráticas no nosso país, né? Inclusive relator dos principais processos de perseguição política. Temos o Benedito Gonçalves, que não pode deixar de ser citado, ele foi o relator do processo que deixou Bolsonaro inelegível. O diretor-geral da Polícia Federal, indicado por Lula, homem de confiança, que fez a segurança do Lula e da Dilma Rousseff
em outras gestões, né, na época de Dilma I, Dilma II, a própria campanha, quem fazia era o chefe da segurança durante a campanha do Lula foi o Andrei Rodrigues, e que o Alexandre de Moraes já confessou durante algumas audiências no STF de que são amigos, né? Então, são nomes importantes. Paulo Gonet, então, nem se fala, né? Não, para mim, zero surpresa em relação a ele estar participando desse tipo de reunião. Agora, veja, é o tipo de evento que eles saem do país para discutir as leis do Brasil, né? Um fórum, até anotei aqui o nome, porque eu acho interessante eles criarem esses eventos para falar sobre as leis do Brasil fora do país. Qual o objetivo, né? É só turistar mesmo? Degustação de vinhos caros, uísque e charuto? Bom, aí fica muito bom mesmo, porque com o dinheiro dos outros, né, é fácil a gente luxar. Anotei aqui, Fórum Jurídico Brasil de Ideias. Poxa vida, é porque lá em Londres deve ser mais inspirador, né? As ideias brotam, é um lugar diferente, né? Muito requintado. Talvez depois de uma dose de uísque, as ideias venham com mais compliance, ou talvez não. Agora, Daniel, quero fazer uma rápida reflexão aqui com a nossa audiência, porque nós vimos ainda em 2021 o ex-presidente Jair Bolsonaro citar esses encontros. Ele fala inclusive de um Daniel, né? E o que nós vimos nesses últimos anos? Um político que não estava aberto a aceitar esse tipo de convite, que hoje está inelegível e preso. E as principais peças desse quebra-cabeça que o colocaram na prisão estavam nesse encontro. Quem é que garante, né, que não foi o sistema envolvido ali em torno de Vorcaro, atendendo o anseio de quem? Que hoje Bolsonaro está nessas condições. Porque Vorcaro, as mensagens apresentadas e que foram vazadas desse conteúdo do celular já mostram que ele era um homem que não sabia aceitar não. Né, era um homem que não gostava de ser contrariado. Ele, inclusive, mandou dar um pau e quebrar os dentes em um jornalista que estava falando mal dele, que estava ali trazendo a realidade. Ex-funcionários, a que me refiro, inclusive, à empregada, que ele chama ela de vagabunda e fala em moer ela. Né? Ele também foi para cima do ex-marido da namorada dele. E, assim, isso só demonstra que era um homem vingativo, né, que não aceitava perder. Daí a minha desconfiança, e é isso que eu queria trazer essa reflexão para a nossa audiência, né? Até onde vai a contrariedade de Vorcaro e até onde ele poderia chegar? O que a gente sabe é que o ex-presidente Jair Bolsonaro conhecia o Vorcaro, foi definido pelo próprio banqueiro como um idiota, porque as ideias deles não batiam. E hoje, onde está Bolsonaro? Quem é que garante que não foi também por vontade desse mesmo criminoso, um verdadeiro gangster, né? É a forma como ele age e que a gente vem descobrindo aos poucos aqui, cada dia, né, um escândalo diferente envolvendo autoridades que estão também envolvidas nessa prisão arbitrária do ex-presidente.